Boa noite, pessoal. Tá dando pra me ouvir aí? Tá com som bom? Tá fazendo um barulho esquisito, né, do meu computador. Tá dando pra me ouvir aí? Só um tá pouquinho. Com som bom? Tá fazendo um barulho esquisito, né, do meu computador. Tá dando pra me ouvir aí? Só um pouquinho. Com som bom? Tá fazendo um barulho esquisito, né? Peraí. Boa noite, pessoal. Desculpa a enrolação aí, mas é pra me certificar de que tá tudo certinho. Quinta-feira, acho que foi quinta-feira passada, eu já... a enrolação aí, mas é pra... Quinta-feira passada eu fiz o vídeo e por algum motivo ele não ficou salvo. E aí bastante gente não viu, ficou chateado, e aí, atendendo a pedidos, eu vou falar de novo sobre o assunto. Espero que eu consiga lembrar de tudo que eu disse. E aí vocês podem ir colocando as perguntas de vocês aí, as dúvidas sobre o glúten, e no final eu vou responder, tá bom? Então, primeiro, o que é glúten? Glúten é uma proteína presente no trigo, no centeio, na cevada e na aveia, sendo que na aveia ele está presente por uma questão de contaminação. Então, a indústria que manipula o trigo, centeio, a aveia, utiliza os mesmos equipamentos para manipular a aveia, e por isso a aveia sofre uma contaminação e por essa questão ela contém glúten. Nos Estados Unidos, 1 em cada 100 pessoas tem doença celíaca. Nós só temos essa estatística americana, nós não temos uma estatística nacional, tá? E no Brasil, 1/4 da população tem hipersensibilidade ao glúten, que já eu vou falar quais são os sintomas, tá? Aí, às vezes a gente escuta, né? Antigamente não tinha isso, eu sempre comi, sempre teve, nunca fez mal, que frescura, né? Que frescura é essa de tirar glúten da alimentação? Primeiro, gente, a gente precisa ter em mente que o nosso alimento não é o mesmo de 50 anos atrás, muito menos de 100 anos atrás, não é a mesma comida que os nossos pais, avós comiam. O solo é outro, a agricultura é outra, a semente é outra, consequentemente o alimento que está na nossa mesa é outro, não é mais o mesmo. A gente não pode colocar as coisas dessa maneira, tá? Porque a gente está comparando coisas que são incomparáveis, beleza? Então, o que acontece? Primeiro, o cultivo do trigo, e eu vou falar do trigo porque ele é o alimento que mais tem sido estudado com relação a isso. Parece que os problemas relacionados ao glúten é principalmente do trigo, então o trigo seria o mais problemático, tá? O trigo, ele é cultivado com fertilizantes que geram compostos tóxicos que o nosso sistema imune não tem capacidade de digerir.
E o que acontece quando nós não conseguimos digerir e metabolizar de forma suficiente um alimento? Isso causa uma inflamação no corpo. Então, se você já teve uma ferida, um ponto cirúrgico que infeccionou, você observou vermelhidão, rubor, calor no local da inflamação. E é como se isso acontecesse no nosso corpo diariamente, de forma mais branda, né? De forma mais leve, de baixo grau, porém cronicamente. O que é isso? Todos os dias, durante 1 ano, 5 anos, 10, 15, 20 anos, você comendo esse alimento. Então não é, eu preciso comer muito desse alimento. Mas ele está presente ali na sua alimentação todos os dias, um pouquinho, uma bolachinha, uma fatiazinha de pão, né? No final de semana você come uma pizza, uma lasanha, tudo que contém glúten, né? Então isso gera uma inflamação no seu corpo de baixo grau, que quando associado com um fator genético, né? Então, o fator ambiental, alimento, estilo de vida associado com um componente genético, essas duas coisas se ligam e favorecem o desencadeamento de uma doença, tá? No caso do glúten, as doenças autoimunes têm uma forte relação com o glúten. Tanto se você já tem, quanto favorecendo o aparecimento, quanto se você já tem essa doença autoimune, a dietoterapia para ela é basicamente retirar, a primeira coisa é retirar alimentos com glúten, tirar do dia a dia, que são doenças autoimunes. Diabetes tipo 1, lúpus, artrite, espondilite, e tem uma outra muito comum que é a tireoidite de Hashimoto, né? Quem não conhece, quem não tem, pelo menos conhece alguém que tem hipotireoidismo. Isso é muito frequente e isso é uma doença da atualidade. Não existia tantas pessoas com hipotireoidismo como existe hoje. Isso é, sim, muito devido ao nosso estilo de vida, tá? Então, o que acontece? Também o glúten favorece a inflamação intestinal. Então, o nosso intestino é o órgão que mais tem contato com o meio externo. Imagine só. É o que mais tem contato com o meio externo, por isso ele é o que mais sofre ação do meio externo. Então, a nossa mucosa intestinal é como se fosse a mucosa da nossa boca. A parte interna aqui da sua boca, né? Se você passar a língua, você vai sentir. É mais ou menos essa textura do nosso intestino. Nós temos vilosidades no nosso intestino. Tá? Então, são vilosidades microscópicas. Então, é como se fosse aqui a minha mão, né? O intestino tem várias vilosidades que aumentam a superfície de contato com o alimento e tudo que chega aqui. Essas vilosidades, existem junções entre elas. E o glúten, uma alimentação inflamatória de forma geral, mas o glúten faz isso, ele quebra essas junções, ele ataca essas junções, ele inflama o intestino. E o que acontece? Como o intestino é um órgão absortivo, a gente precisa dele para absorver o que come, a gente quebrando essas junções, a gente perde a seletibilidade. Então, é como se a gente perdesse a seleção do que entra e o que sai. E o que entra vai para o nosso sangue. Entra no nosso corpo realmente, né? Tem contato com o nosso corpo. E o que passa vai virar fezes e vai ser excluído, né? Vai ser jogado fora. E então, a gente precisa ter uma junção intestinal, um intestino saudável, para poder ter uma boa absorção. Tá? Então, quando o glúten ataca essas junções intestinais, é como se você tivesse uma casa com portão, muro alto, cerca elétrica, mas a cerca tivesse sem funcionar, você deixasse seu portão da sua casa aberto e aí entra quem quer e faz maior bagunça na sua casa. É mais ou menos isso que acontece. Tá? Então, o glúten ataca essas junções intestinais e isso permite a passagem de moléculas grandes que vão para a sua corrente sanguínea e vão gerar um processo inflamatório, tá? E vão favorecer o aparecimento de doenças. Todas as doenças têm isso como fator de risco, tá? Mas vamos lá. Quais são os sintomas da hipersensibilidade ao glúten? Todos nós temos dificuldade de digerir esse alimento como ele é hoje, ok?
algumas pessoas vão ter uma sensibilidade de alto grau e vão ter vários sintomas desses aí. Então, a gente tem sintomas gastrointestinais e sintomas extraintestinais. Sintomas gastrointestinais. Então, a pessoa que apresenta diarreia, constipação, alteração da funcionabilidade do intestino. Então, aquela pessoa que oscila o intestino preso com o intestino... Só um pouquinho. Aquela pessoa que... desculpa. Aquela pessoa que oscila o intestino solto com o intestino preso. Às vezes tá normal, às vezes tá preso, às vezes tá solto, né? Gases, estufamento, empachamento abdominal, refluxo, pirose, que é aquela coisa que sobe aqui no esôfago, queima, você dá um arroto, assim, sabe? Então, isso também acontece. Estomatite, que é uma feridinha aqui no canto da boca, tá? Náuseas. A gente também pode apresentar uma anemia crônica. Então, como o intestino é absortivo, você perde a seleção você perde as junções intestinais e isso interfere na sua absorção. Então, a pessoa pode apresentar ali uma anemia, uma pré-anemia, a gente verifica isso através de exames, suplementa ferro e a pessoa não tem melhora do grau de pré-anemia, né? Uma ferritina baixa. Então, ela tá com problema na absorção. Ela come, suplementa, mas não absorve bem. Então, isso gera uma anemia crônica e várias deficiências nutricionais por problemas absortivos, tá? E a gente vai ter também problemas extraintestinais. Extraintestinais. Então, fadiga, cansaço, sonolência, mal-estar, fibromialgia, depressão, ansiedade, também tem dermatite. Então, aquela pessoa que tem atrás do braço, assim, e isso é mais fácil de ver em pessoas mais branquinhas que tem pontinhos vermelhos, assim, atrás do braço, muitas vezes associado a uma coceira, um ressecamento de pele, né? Isso tá bem associado à hipersensibilidade ao glúten. E é bem legal de ver que, assim, o pessoal da dermato já tá tendo mais conhecimento disso. Às vezes eu recebo alguém que vejo aquelas pintinhas no braço e falo, isso aqui tá associado a uma hipersensibilidade ao glúten. Aí às vezes a pessoa comenta, meu dermatologista comentou mesmo, né? Então isso é bem legal, porque quando mais profissionais falam da mesma coisa, a pessoa tende a acreditar e aí leva mais credibilidade, né? Se eu e um dermatologista falam, então deve ser porque é verdade, não foi só um que me falou, né? Então isso ajuda bastante e a dermato já tá estudando bastante isso e vendo que os alimentos causam muitos problemas dermatológicos, né? Tá associado. Então, todos esses sintomas gastrointestinais, extraintestinais, também têm relação com a hipersensibilidade ao glúten. E aí você me fala, né, Tarles, então... E aí eu te sugiro, na verdade, que você retire o glúten por 30 dias da sua alimentação e veja se você tem melhora desses quadros. Mas aí você me fala, eu vou tirar o glúten da minha alimentação, vou na lojinha de produtos naturais e vou comprar vários produtos sem glúten, né? Mas aí você pode estar trocando uma alimentação ruim com glúten por uma alimentação ruim sem glúten. E o que aí vai adiantar? Né? Você trocar um pão de trigo integral por pão sem glúten de farinha de arroz, uma bolacha Nesfit por uma bolacha sem glúten. Você pode estar comendo tantos aditivos químicos, tanta gordura hidrogenada, tanto açúcar quanto num produto com glúten. Então, pense se você está fazendo essa troca de maneira inteligente, tá? Faça um pão, por exemplo, de batata doce. Compre um pão de batata doce, não um pão de farinha de arroz. Faça um bolo de mandioca, de repente. Às vezes eu converso, as pessoas vêm no consultório, fiz um bolo sem glúten, sem lactose, mas tá cheio de farinha, de arroz, um monte de coisa ali,
Não adianta nada, gente, não adianta nada. E aí a gente cai naquela história do modismo, né? Que parece que você sempre transforma uma coisa que tem um científico e transforma num modismo, e aí parece que não vale nada o que a gente tá falando, porque foi transformado num modismo, foi colocado ali muito produto, foi jogada a informação para as pessoas que não sabem o que fazer com ela, não sabem fazer essas trocas de maneira correta, e aí acaba que fica na mesma, tá? Então, coma, tem muita coisa que dá para você colocar no lugar. Tem cará, inhame, mandioca, batata inglesa, batata doce, mandioquinha, cabotiá, tem um monte de coisa que dá para você comer. Dá para você refogar uma batata doce com óleo de coco e canela e comer, né? Você pode usar esses tipos de carboidrato no lugar dos farináceos com glúten, no lugar dos farináceos sem glúten também. Vocês lembram de uma história falando em relação ao amendoim? Eu postei isso aqui anteriormente, né, falando de um problema que o amendoim tem, que é em relação às micotoxinas. Micotoxinas são fungos que contaminam o amendoim durante o armazenamento. E quer saber que eles também contaminam a farinha de trigo e também contaminam a farinha de arroz. Isso é um problema do Brasil durante o armazenamento. Então, eles contaminam a sua farinha sem glúten também. E essas micotoxinas são extremamente tóxicas para o fígado. E também tem um outro problema de um aditivo alimentar chamado dióxido de titânio, que você pode encontrar também escrito no rótulo como INS 171. Olha só o nome, 171. Coisa boa não deve ser, né? Então, isso aí é um aditivo químico usado nas farinhas com glúten e nas sem glúten também. Então fique esperto, faça substituições, né? Troque por comida, mesmo que você vai gastando menos dinheiro, você vai estar fazendo uma excelente troca. E se você for hipersensível, além de melhorar todos esses sintomas, pode ser que você obtenha emagrecimento com isso também. Porque você está num estado inflamatório, você retirando alimentos que te inflamam, com certeza isso vai favorecer o emagrecimento, sua perda de gordura e também o seu inchaço, retenção, estufamento, que muitas pessoas relatam, tá bom? Então faça o teste, retire glúten por 30 dias. Não troca por produtinho sem glúten, troca por comida mesmo, né? Como, sei lá, pode comer o pão também, né? Feito de uma batata doce, né? De um pão de mandioca, de acordo com a sua prescrição individualizada, feita pelo seu nutricionista, de acordo com os seus objetivos, beleza? Mas faça trocas mais inteligentes, tá bom, pessoal? Alguém quer perguntar alguma coisa? Era isso que eu tinha para dizer. Espero que o vídeo fique salvo dessa vez, para quem não conseguir ver ao vivo, ver depois, né? Se quiser, curte e compartilha aqui também, que eu vou ter imenso prazer em divulgar essas informações para o maior número de pessoas. Adriana Veronese. Realmente, a gente não sabe mais o que é substituível e saudável. Realmente, Adriana, eu fico bem chateada com isso, porque realmente não tem como saber, é muita informação, todos os dias estão falando muita coisa por aí e a gente precisa, o leigo precisa de um direcionamento e um profissional em quem confiar para poder se agarrar naquela informação, ter aquilo como verdade e tentar ir para o lado que considera mais saudável, né, de acordo com os seus objetivos pessoais. Certo, gente? Se ninguém vai perguntar mais nada. Boa noite, Rogério. Boa noite, Maíra. Fernando Zanata e Dalvana Furquim. Dieta sem glúten. Pode consumir arroz integral? O arroz não contém glúten, tá? O arroz integral não contém glúten, é só trigo, centeio e cevada e a aveia por contaminação, tá?
O arroz não contém glúten e você vai ver de acordo com a sua necessidade, de acordo com os seus objetivos, se é interessante colocar o arroz, tá? Fernanda Dias. Tarles, também concordo com a sua posição de que tudo que é o quanto mais natural é melhor, mas às vezes com a correria do dia a dia não dá em momento para comer natural. A suplementação seria uma boa opção nesses casos, nesses raros casos. Fernanda, suplementação do que, especificamente? Depende, né? Você vai suplementar, né? Aqui a gente está falando de fontes de carboidrato, de nutrientes, de fitoquímicos, né? É lógico que o dia a dia é corrido, né? E isso depende muito o fator de importância que a gente dá para nossa alimentação. O ideal, eu recebo várias pessoas, né? E cada uma tem um relato de como seria, né? Como essa questão do tempo, né? Tem algumas pessoas que relatam não ter tempo para comer, outras que não têm tempo de ler, outras que não têm tempo de fazer exercício, né? Então, eu acho que fator tempo é como a gente usa o nosso tempo, né? E como o valor de importância que a gente dá para isso. Se uma pessoa gosta muito de exercício, com certeza ela vai arrumar tempo para fazer exercício 6 vezes na semana. Se ela gosta muito de ficar com os filhos dela, ela vai arrumar tempo para ficar a maior parte do tempo com os filhos dela. Se ela gosta muito de comer, ela vai arrumar tempo para comer, saudável ou não. Então, tempo a gente escolhe como a gente utiliza. Tá? É lógico que a gente pode comer, fazer da alimentação ser mais funcional e prática possível, com certeza. Sou totalmente adepta disso, né? Acho que pra gente se alimentar bem, a gente não tem que ficar 24 horas na cozinha, né? Hoje isso não é compatível com o nosso dia a dia mais. Mas sim, a gente para comer bem, a gente precisa se dedicar um pouquinho mais do que para comer mal. É muito fácil comer mal, eu sempre falo isso, né? Você vai na padaria, você vai no mercado e compra uma coisa dentro de um pacote. Isso é muito fácil, com certeza. É muito mais rápido, né? Mas não quer dizer que a gente precise ficar muito tempo cozinhando para poder se alimentar bem, tá bom? Mas a suplementação, não sei qual suplementação que você tá falando aí. Mas a suplementação é interessante, às vezes ela é uma necessidade, às vezes ela é uma facilidade, né? Eu também uso suplementação como meio de facilitar a vida dos meus clientes, dos meus pacientes. Marcos Moura, faz mal para o hipotireoidismo? Sim, quem tem hipotireoidismo deve evitar o glúten como rotina, como alimentação do dia a dia, tá? O glúteo, isso acontece, glúten com glúteo, sempre o corretor faz isso. Realmente, tem que tirar o glúten da alimentação. E quem tem hipersensibilidade, gente, é importante ter isso em mente, que não é nunca mais comer, não ter o glúten como dia a dia ali sempre, tá? Diferente de quem tem doença celíaca, que quem tem doença celíaca não pode comer o glúten nunca mesmo, porque isso faz muito mal para a pessoa que tem a doença celíaca, tá? Quem tem hipersensibilidade, após a dessensibilização desse nutriente, você pode ingerir ele sim, ocasionalmente, sem problema nenhum, e sem causar esse mal-estar todo, tá bom? Beleza, pessoal? Sem mais perguntas, eu vou ficando por aqui, até pro vídeo não ficar muito longo. Quem gostou, dá um joinha aqui pra mim, curte, compartilha e a gente se vê por aí mais em breve. Grande beijo, beijo da Nutri, tchau, tchau!